Palestra de Joel Goldsmith, Cura Espiritual, tape 17A, traduzida por Rosilda Rocha, em 26 de dezembro de 2020. Boa noite! Nessas 4 noites de nossas classes fechadas em Honolulu, vamos tratar do assunto da cura. Nosso interesse, naturalmente, é no assunto da cura espiritual. Mas porque existe tanta interpretação errônea de certos termos que são usados no mundo metafísico e espiritual, quero retornar ao início do assunto da cura. Primeiro que tudo, existe a cura física. Existe a cura no plano físico da vida. A cura que é realizada através de medicamentos, cirurgias e outros meios materiais. E algumas vezes, muitos metafísicos são tendentes a negar essas coisas, e isso não é sábio. Quando nos referimos à verdade absoluta, existe somente uma consciência, e essa consciência é espiritual. É mais do que espiritual, é espírito ela mesma. Porém, em diferentes estados de consciência, encontramos um estado de consciência chamado de material. Não existe uma consciência material. Existe um estado material de consciência. E então existe o mental. Não existe uma consciência mental, mas existe um estado mental de consciência. No plano material, ou no estado material de consciência, existem as leis da matéria. E desde que a pessoa viva nesse plano, essas leis são importantes e não podem ser ignoradas. Elas mantêm as questões de vida e morte nesse plano material. Ninguém pode negar que aspirinas têm curado milhões de dores de cabeça, que cirurgias têm prolongado o sentido humano da vida, que alguns medicamentos e dietas têm trazido não apenas saúde e uma maior longevidade, mas também tranquilizam a mente daqueles que estão no nível de consciência físico ou material. Se voltarmos ao século passado, vamos perceber que, em algum ponto, o mundo, ou pelo menos parte dele, se moveu para uma maior percepção do nível mental de consciência. Até esse ponto, até esse tempo, o corpo, sendo físico ou material, para a crença daquela época, todos os remédios eram materiais e as causas das doenças eram materiais. Assim, os médicos não buscavam por sintomas ou causas da doença, além do corpo ele mesmo. Quando, no meio do século XIX, foi trazido à luz o fato de que existem causas mentais para doenças físicas, um novo mundo surgiu no campo da medicina. Antes disso, a ciência cristã e a Igreja da Unidade cresceram rapidamente e ficaram conhecidas por seu extraordinário trabalho de cura. No início, a farmacologia lutou contra a ciência cristã e fez tudo o que estava em seu poder, inclusive usando toda a influência da Associação Médica Americana, para impedir a prática da cura metafísica, então conhecida como cura mental. Todavia, uma por uma,
as legislaturas estaduais nos Estados Unidos e também em países estrangeiros legalizaram a prática da cura pela ciência cristã, após haverem sido apresentadas provas suficientes de que essa forma de cura era confiável e que não era perigosa para o bem-estar do mundo. Foi uma batalha longa e difícil. Naturalmente, foi provado que poderia haver algo como uma causa mental para doenças físicas e, igualmente, que poderia haver um remédio mental para uma doença física. Quando essa luta foi travada no legislativo em Massachusetts, um médico disse que, se pudesse ser provado que um caso de lepra tivesse sido curado por esses meios, ele retiraria todas as objeções contra a cura metafísica no estado de Massachusetts. E isso foi provado muito prontamente. Foi trazido a St. Louis um médico que havia ele mesmo sido curado de lepra, após seus colegas haverem diagnosticado o caso e estarem preparados para levá-lo para um leprosário em Louisiana. E foi apresentado àqueles 3 médicos em St. Louis não apenas a evidência da cura, mas também o diagnóstico de antes e depois. E foi assim que a prática da cura pela ciência cristã foi legalizada naquele estado. Hoje temos histórias interessantes sobre a luta daquela época. Porém, todas tratam de uma questão: a completa convicção por parte da farmacologia de que não havia causa mental para doenças físicas e que não havia remédio mental para uma doença física. Porém, naturalmente, à medida em que o tempo passou, foi provado que tudo isso era falso e assim o trabalho de cura da ciência cristã foi legalizado e rapidamente foi seguido pela Igreja da Unidade. A Igreja da Unidade iniciou seu ministério em 1892. A ciência cristã começou em 1866 e oficialmente, numa escala reconhecida, provavelmente em 1875. E, naturalmente, como efeito desse reconhecimento, em 1892, a Igreja da Unidade ficou debaixo da proteção da lei. Logo após isso, o movimento do Novo Pensamento começou e o mesmo também teve como fundação a cura mental de doenças físicas. Nos anos que se passaram, a ciência cristã se expandiu a um ponto onde havia 11.000 curadores autorizados listados em seus registros e provavelmente 40 ou 50.000 curadores não registrados oficialmente, trabalhando em tempo integral. Mas havia 11.000 que trabalhavam em tempo integral e recebiam seus rendimentos através desse trabalho. Não sei se o número de curadores da Igreja da Unidade naquela época é conhecido, mas a Igreja da Unidade também se expandiu pelo mundo, porém com algumas diferenças da ciência cristã e também no modo de realizar o trabalho de cura. A Igreja da Unidade manteve um corpo de curadores na cidade do Kansas, que foi chamado de Unidade Silenciosa e que era constituído, acredito, por 100 curadores. As pessoas de todas as partes do mundo
tinham a liberdade de escrever, telegrafar ou telefonar para esse centro para pedir ajuda. E um ou mais curadores ficavam responsáveis por continuar o tratamento até que a cura acontecesse ou até que o paciente pedisse para que o tratamento fosse suspenso. Agora, à medida em que o tempo foi passando, a farmacologia não pôde ignorar essas curas e, como um curso natural, os médicos a adotaram. E agora você encontra a cura mental de doenças físicas na área médica sob o nome de medicina psicossomática. E até uma certa medida, na psicologia e também na psiquiatria, agora é reconhecido que a mente pode produzir doença no corpo. Ultimamente, vai ser descoberto que não existe outra forma para que a doença entre no corpo, exceto através da mente. Esse será o próximo passo que a área médica deverá reconhecer, que o corpo, nele e por ele mesmo, não tem inteligência. O corpo, nele e por ele mesmo, não poderia dizer se você está sentado numa banheira ou todo molhado debaixo da chuva. Na banheira você não pega gripe, mas se estiver lá fora na chuva, pode pegar. A água é a mesma, o corpo é o mesmo, porém a crença sobre ela é diferente. Você pode pensar que porque ficou sentado numa corrente de ar frio, ficou gripado, enquanto se estivesse andando pela rua, não ficaria. É o mesmo ar, é o mesmo corpo. Então, está chegando rapidamente o dia no qual a medicina, ela mesma, vai compreender que é ridículo pensar que o corpo, por si mesmo, pode pegar uma doença, ou que um corpo pode estar doente sem a colaboração ativa da mente. E é por essa razão que não tenho dúvida de que é apenas uma questão de tempo, e não um tempo muito longo, quando toda doença desaparecerá da face da Terra. E a área médica receberá a maior parte do crédito por isso, embora todo esse processo tenha sido iniciado na ciência cristã. A medicina é o segundo Deus do mundo. O primeiro é o dinheiro e a medicina é o segundo, especialmente sobre o real controle da Associação Americana de Medicina. E parece que os legisladores e até quase o Congresso está debaixo desse controle. Assim, à medida em que a medicina adota mais e mais a abordagem metafísica da cura, naturalmente haverá menos e menos doenças na Terra, até que no final serão eliminadas. Agora, fui guiado a compreender esse ponto de que o corpo, em e nele mesmo, não pode ter ou não pode contrair uma doença. É realmente fantástico acreditar que o corpo tenha inteligência suficiente para saber ou que tenha qualquer inteligência. Remova a mente do corpo, remova a consciência e, naturalmente, não terá habilidade alguma para estar bem ou doente. O corpo é um refletor, e é um refletor do estado de consciência do indivíduo. E essa é a razão pela qual, se seu estado de consciência for suficientemente materialístico, você pode receber grandes benefícios através de meios materiais. Se seu estado de consciência for mais para o lado intelectual ou mental, você pode obter grandes benefícios
através de uma abordagem mental à vida, à saúde e à harmonia. Agora, se por outro lado, sua consciência se elevar ao reino espiritual, vai descobrir que ambos, tanto o físico quanto o mental, estão sujeitos à sua consciência espiritual. Agora, no nível mental, vai descobrir que seu corpo está sujeito ao estado mental de sua consciência. Em outras palavras, nesse nível, nos foi ensinado que coisas são pensamentos. Pensamentos são coisas e pensamentos têm uma tendência para se tornarem coisas. E nesse nível, os pensamentos que mantemos e seguramos na mente têm a tendência de se manifestarem no corpo. Naturalmente, não é difícil entender isso. Sei que muitos de vocês já sabem disso, porque têm anos de estudo no mundo metafísico. Vocês sabem como o corpo é completamente sujeito à mente. Vocês têm visto isso em muitas curas, têm testemunhado isso constantemente. Assim sabem que seu corpo está sujeito à atividade mental do seu curador. Sabem que o seu corpo responde ao conhecimento mental de seu curador, mesmo que ele esteja a 3.000 milhas de distância. O curador conhece a verdade e seu corpo responde a esse conhecimento. Todos que já tiveram a experiência de uma cura metafísica sabem que isso é verdade. E, naturalmente, a esse ponto, não vamos tentar provar se a cura metafísica existe. Não vamos gastar tempo com isso, porque já foi provado amplamente. Mas é importante saber como a cura acontece. E a mesma acontece porque o corpo, mesmo no nível físico, é sujeito à mente. E a mente pode controlar o corpo. Naturalmente, mesmo vivendo os ensinamentos religiosos, mesmo vivendo dentro dos ensinamentos de Deus ou do Espírito, Cristo, vocês sabem muito bem que tem havido pessoas que foram curadas pela força da mente. Existem pessoas com vários graus de paralisia e que, através da pura força de vontade, venceram essa condição e se tornaram saudáveis. Existem pessoas que tiveram doenças sérias de muitas espécies e, através da pura determinação e do desejo de viver, têm sobrevivido. Isso por si mesmo seria suficiente para mostrar o poder da mente sobre o corpo. Entretanto, à medida em que deixa o reino da mente e se eleva para o reino espiritual, vai descobrir que não apenas o corpo responde ao espírito, mas que a mente responde ao espírito. E provavelmente a maior evidência ou o maior exemplo dessa verdade está nisso. Assumindo que uma pessoa é vítima de algum tipo de pensamento errôneo, vamos dizer que uma pessoa é exageradamente sensual, ou que tem falta de integridade, é o tipo de indivíduo que pode mentir, enganar, defraudar. Porém, no momento em que o espírito toca a consciência desse indivíduo, esse tipo de pensamento desaparece completamente. E temos então o que é chamado uma transformação. Todavia,
é uma impossibilidade para uma pessoa que é excessivamente sensual corrigir esse tipo de sensualidade exagerada à força, tentando fazer isso. Isso simplesmente não é possível. Isso não pode ser feito. Repressão, sim. Essas coisas podem ser reprimidas. Porém, a um certo ponto, normalmente elas explodem ou podem ainda ficar mantidas sob controle. Porém, uma pessoa que é sensual não vai perder essa sensualidade simplesmente por tentar mudar um tipo de pensamento por outro. Talvez esse pensamento possa ser varrido por um certo tempo, mas não vencido. Ele somente é vencido quando o espírito, ele mesmo, toca o pensamento daquele indivíduo e dissolve ou remove esse estado da mente que chamamos de sensualidade. Da mesma forma, uma pessoa pode ser materialista e pode evidenciar esse sentimento como uma ganância por dinheiro, o desejo de poder, aquisição, avareza. Essa pessoa pode tentar vencer isso simplesmente trocando esse pensamento por alguma outra forma de pensar. Porém, isso não tem funcionado e não irá funcionar. Novamente, pode haver alguma melhora e pode haver um retrocesso, uma diminuição ou um desvio do mesmo. Mas a cura só acontece quando o espírito, quando um estado de consciência, que aqui nesse trabalho chamamos de a consciência do Cristo, toca esse indivíduo. Só então a natureza do mesmo pode mudar completamente. Agora, no próprio trabalho de cura, fazemos uso de termos que precisam ser entendidos. E, para esse propósito, temos duas palavras principais. Fiquem bem atentos para compreender o significado das mesmas, porque serão importantes em qualquer trabalho de cura que forem realizar, quer seja para si mesmos ou para sua família, publicamente ou profissionalmente. Essas palavras são real e irreal, ou realidade e irrealidade. Provavelmente, mais gozações têm sido feitas por causa das palavras irreal ou irrealidade do que por qualquer outras palavras mais ridículas do que essas quando aplicadas, quando ditas, sem que a pessoa conheça o seu significado. Porque os metafísicos estão sempre dizendo é irreal ou não é verdade para os casos que lhes são apresentados. Os metafísicos simplesmente chegam e dizem é irreal, não é verdade, nunca aconteceu. Todavia, você não pode ganhar o mundo sem conhecer o significado das palavras inverdade e real. Ele ridiculariza isso, e a parte triste é que frequentemente o metafísico está usando essas palavras sem compreender o significado das mesmas. E porque não as compreendem, não são capazes de fazer acontecer a cura que aconteceria através do uso próprio ou do uso correto, do correto entendimento dessas palavras. Em nosso trabalho, a palavra real ou realidade pertence somente àquilo que é espiritual, eterno, imortal, infinito. Somente aquilo que é de Deus
é chamado real ou realidade. E agora, esteja certo disso. Você não pode ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar a realidade. Aqui, o metafísico, de uma forma geral, comete o erro de que quando vê uma pessoa saudável, ou que chamamos de uma pessoa boa, uma pessoa moral, ou uma situação normal, saudável, harmoniosa, ele comete o erro de pensar sobre as mesmas como real. E quando vê um doente ou um pecador, chamar isso de irreal. Porém, na realidade, esse nunca foi o verdadeiro significado dessas palavras. A realidade pertence somente ao que é espiritual, nosso espírito, alma, Deus. E, portanto, deve ser discernido espiritualmente, compreendido espiritualmente. A faculdade da alma é necessária para que possa testemunhar a realidade. Vamos voltar a isso. O irreal ou irrealidade é qualquer coisa, quer seja harmoniosa ou desarmoniosa para os nossos sentidos, que não seja permanente, que não seja governada por Deus, mantida por Deus e sustentada por Deus. Agora, uma pessoa saudável pode não estar refletindo necessariamente uma realidade, porque esse estado de saúde pode mudar amanhã e se tornar um estado de saúde doentio. Não há mais realidade sobre a boa saúde do que sobre a saúde ruim. Aquilo que você puder ver, saborear, tocar e cheirar, isso não é parte da realidade, independentemente de quão bom, harmonioso ou bonito possa ser. Realidade pertence somente àquilo que é discernido através de uma percepção interior. Jesus se refere a isso nesses termos: tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem. Em outras palavras, existe aquilo que deve ser visto e ouvido através das faculdades da alma, através da consciência interior, através do desenvolvimento interior da pessoa. Existem aqueles, e sempre tem havido, algumas pessoas que vêm a essa terra iluminadas espiritualmente e com a habilidade de perceber alguma medida da realidade. Esses são os místicos que têm sido místicos quase desde o berço. Existem outros que alcançam essa consciência em algum tempo ao longo da vida. De acordo com os casos investigados pelo Dr. Bach, esses casos podem ser encontrados no livro Consciência Cósmicas. Então, existem aqueles que alcançam essa iluminação depois do nascimento, usualmente entre ou após os 35 e 40 anos. Por que deveria ser assim, eu não tenho nenhum conhecimento. Tudo o que sei é que nesses casos, mesmo aqueles que conhecemos fora da investigação de Dr. Bach, normalmente acontece dessa forma, entre ou após os 35 e 40 anos de idade. Agora, esse discernimento espiritual, ou essa habilidade de compreender a realidade, não é reservada apenas aos místicos, para aqueles que tiveram a iluminação mística. É possível pegar qualquer pessoa
que esteja desejando realmente ser um estudante da verdade espiritual e, dentro de um certo período de tempo, fazê-la alcançar uma certa medida desse discernimento espiritual. Agora, existem aquelas que o alcançam em um dia, existem aquelas que alcançam em umas poucas semanas ou em alguns meses, e outros trabalham nisso por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Naturalmente, um fator decisivo na medida desse tempo é o grau do desejo em ter essa percepção. Em outras palavras, esse discernimento espiritual não é adquirido por uma pequena mudança ou num curto tempo. Não surge dessa forma. Deve haver mais devoção, a mesma devoção que seria necessária para aprender uma nova língua, para tocar um novo instrumento. Deve haver um desejo no coração. Tendo esse desejo de estudar e praticar, é simplesmente uma questão de tempo para que quase que qualquer pessoa possa alcançar alguma medida desse discernimento e demonstrá-lo num real trabalho de cura. Muito obrigado.